Fala, galera que vai fazer o concurso da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje nessa revisão de véspera é trabalhar com vocês algumas das últimas questões da banca IDECAM de acordo com o conteúdo programático. Lembrando que o conteúdo de informática teve retificação e as mudanças foram muito significativas, né? Então, vamos cair dentro, pessoal. Vamos embora. Noções de Google Workspace, Google Drive, criar arquivos, editar, compartilhar arquivos, permissões, agenda, criar eventos, convidar participantes, ajustar horários, anexar documentos, adicionar videoconferências, tarefas, Google Meet, Gmail, configurações rápidas, painel de visualização, marcadores, editor de textos, planilhas e apresentações, documentos Google. Edição e editores de texto, conceito de janela, menu, barra de ferramentas, comandos, configurações, formatação e modo de visualização do LibreOffice e do Google Docs. Editores de planilhas eletrônicas, conceito, janelas, menus, barras, comandos, funções, configurações, importação e exportação de dados, fórmulas e gráficos, LibreOffice e o Google Docs. Edição e editores de apresentações. E para fechar, suíte de escritório, ferramentas de desenho, edição de fórmulas e formulários do LibreOffice e do Google Docs. Bom, diante disso, a gente vai adaptar questões relacionadas a editores de texto, a planilhas eletrônicas, se necessário, ok? Você tem que levar para a prova que, em relação a planilhas, tanto faz estar no Google Docs, tanto faz estar no LibreOffice, a resolução vai ser a mesma do Excel. Então, professor, eu não estudei Excel. Que bom, ou não. Porque o conhecimento de Excel, ele é estendido para o Calc, estendido para o Google Planilhas. Estou entendendo. Então, não posso me furtar de fazer as questões de Excel? Não. Você só vai adaptar o enunciado. Entendi. Tendo sido inserido em C4 a fórmula igual a C, abre parênteses, conte C, de A2 até A6, ponto e vírgula menor ou igual a 25, igual a 2, SP e DF. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente tem uma fórmula com funções aninhadas, é resolver de dentro para fora. O mais interno para depois chegar no mais externo. Então, o mais interno é isso aqui, ó. Conte-se. Conte é contar. Se é uma condição. Conte se de A2 até A6 for menor ou igual a 25. Esse é menor que 25, esse é menor que 25, esse é igual a 25. Então, nós temos 3 destes 5 números que são menores ou igual a 25, que atendem à condição. O resultado do conte C é 3. Agora, qual é a sintaxe da função C? Se, abre parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Essa sintaxe não muda, sempre vai ser teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. Então, agora é como se eu tivesse se, abre parênteses, 3 for igual a 2, então SP. Se não, DF. 3 é igual a 2? Claro que não. Isso é falso. Se isso é falso, o gabarito aqui já é DF. Consequentemente, eu elimino a A e a C. E agora? A próxima fórmula traz a função MED. O que faz a função MED? Calcula a mediana. Você tem que saber que existe média, que é a média aritmética, existe MED. São medidas diferentes. A média você soma e divide pela quantidade. A mediana você coloca em ordem e pega do meio. Como é que é? Eu vou colocar aqui em ordem, ó, 19, 23, 25, 47 e 51. A mediana é o valor que divide em duas partes iguais. Então, o 25
ele está exatamente na metade. Gabarito, letra D de delta. Professor, e se eu tivesse 6 números? Se eu tivesse 6 números, qual seria a mediana? Qual o problema aqui? Eu não tenho o valor do meio, não é? Eu tenho que pegar os dois valores centrais e dividir por 2. Quando a quantidade é ímpar, é mole. Quando a quantidade é par, eu tenho que somar os dois do meio e dividir por 2. Então, nesse caso, ia ficar 9 mais 13, 22, dividido por 2, 11. Ok? A mediana seria 11. Legal. Então, gabarito da questão, letra D de delta. Vamos para a próxima. Gráficos caem? Sim. A planilha da figura foi criada no Excel e a partir dela foi gerado o gráfico da figura em B. Tomara que caia essa. Qual é esse tipo de gráfico? Área, mapa, cascata ou histograma? Se ele tivesse colocado colunas aí, eu acho que ele teria prejudicado meio mundo. Muitos devem estar pensando que esse é o gráfico de colunas. Mas não. Esse é chamado de histograma. Qual a característica do histograma? Ele coloca aqui, ó, intervalos de classe. Como assim? Ele está mostrando que de 2021 até 2023, esse é o intervalo. De 2021 até 2023, a gente tem 3 elementos. O próximo vai de 2023 até 2026. Mas esse 2023 é aberto, esse 2026 é fechado. Então, só tem um dado, só tem uma frequência dentro desse intervalo. O eixo Y aqui é a frequência. E o eixo X traz os intervalos de classes. Característica do histograma. Professor, como é que seria o gráfico de área da letra B? O gráfico de área, ele é parecido com o gráfico de linhas, mas ele é preenchido aqui. No gráfico de áreas, eu tenho esse preenchimento aqui. Entendi. O gráfico de mapa ia mostrar um mapa da região. O mapa do Sudeste, o mapa do Nordeste. Ia mostrar um mapa. Ok? Do Brasil. Legal. Existe um outro tipo de gráfico, mapa de árvore. Mas é outro tipo. Cascata existe? Existe também. Existe cascata, existe funil. Quais são os tipos de gráficos mais comuns? O pizza, que ninguém erra, né? Um gráfico de setores que vai mostrar porcentagens. O gráfico de barras, o gráfico de colunas, o gráfico de linhas, o gráfico de dispersão. São os tipos de gráficos mais básicos. Colunas são em pé. Lembra que a coluna ela te sustenta em pé. O gráfico de barras tem as barras horizontais, enquanto as colunas têm as barras verticais. E o gráfico de linha vai mostrando uma evolução de uma série em relação ao tempo. No eixo X, a gente costuma ter os períodos. Legal. Então, gabarito letra A de alfa. Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que na prova cai o Google, planilhas, e cai o LibreOffice Calc. Esse ponto traz uma diferença. Vamos lá. O que ele está querendo aqui? Na planilha 1, ele pegou o segundo maior dado. Como é que é a sintaxe da fórmula para pegar o segundo maior? Maior. Não pode ser máximo. Máximo pega o maior de todos. Para pegar o segundo maior, eu tenho que colocar um intervalo de A1 até D1 e tenho que colocar aqui no final um ponto e vírgula 2. É esse ponto e vírgula 2 que vai pegar o segundo. Então, essa é a fórmula para pegar o segundo maior. Agora, o que ele está fazendo aqui? Ele está passando esse valor para
a planilha 2. Então, a planilha 2 ela está pegando uma referência que é de outra planilha. A sintaxe vai ser colocar o nome da planilha, que é PL1. E agora, se for no Google, é exclamação. Se for no Calc, é o ponto. Então, ó, exclamação, o endereço da célula, D4. Aí ele vai pegar a célula D4 da planilha 1. Essa é a sintaxe do Google. Se fosse no Calc, seria PL1.D4. Aí você tem que ficar atento ao enunciado. Essa em particular... E agora? Qual é o enunciado? Bom, toda função maior tem que ter um número no final separado por ponto e vírgula. Então, essas duas aqui rodaram. E o que eu vou considerar? Eu vou considerar o seguinte aqui, ó. Calc e Google Docs, ou seja, Google Planilha. Aí você vai ter que ler no enunciado. O gabarito aqui está trazendo ponto, então é porque a questão é do LibreOffice Calc. Ok? Como é que eu vou saber? Vai estar escrito no enunciado. Por que nesse não está? Provavelmente porque não foi passado para o slide, ou porque o edital só cobrava o LibreOffice. Aí não precisava ter essa dúvida. Entendi. No Calc é o ponto. No Google Planilhas vai ser a exclamação. Gabarito letra B, eu vou considerar o quê? O Calc. Vamos para a próxima. O Calc pode ser entendido como um documento de planilha do LibreOffice, no qual podemos inserir dados que são comumente numéricos, para que possamos manipulá-los para produzir diversos resultados. Cada planilha pode conter até 10.000 páginas e possuir um total de 1.048.576 linhas e 1.024 colunas. Aqui ele está trazendo os limites da planilha. Dessa forma, informe a opção que, usando a fórmula, exibe corretamente a aplicação de um desconto de 10% sobre o montante de 9.000. Ou seja, ele deveria pagar 8.100, que é 9.000 menos 10%. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu estivesse usando uma calculadora, eu poderia pegar 9.000, que é A2, e multiplicar por 90%. Essa seria a melhor opção. Ou eu posso pegar A2 e subtrair do A2 vezes 10%. Que aqui eu estaria calculando 10% e estou subtraindo 10% do total. São opções válidas. Vamos ver o que ele traz para a gente. Na letra A, ele vai achar 10%. Aqui ele vai achar 900. Mas ele não quer pagar 900. Ele quer pagar 8.100. Ele não quer o valor do desconto, ele quer o valor a pagar. O valor a pagar é o montante menos o desconto. Então, faltou aqui colocar um A2 na frente, menos esses 10%. Na letra B, faltou o sinal de igual, já está errado. E se eu colocar dessa forma, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que o quê? 0,1. Então, se eu colocar aqui A2 menos 0,1, vai dar 8.900 e vai dar 8.999,90, porque vai ficar 0,1, vai ficar o quê? 1/10 mesmo. Entendi. Agora, A2 vezes 100% menos B2. Quem é B2? B2 é 10%. Então, quando eu pego 100% e subtraio de B2, eu tenho 90%. E aí vai ficar A2 vezes 90%, gabarito letra D. Professor, por que a letra C está errada? Porque vai pegar B2 e vai dividir de novo por 100. Entendi.
Gabarito, então, letra D de delta. 100% menos B2, B2 já está escrito que é 10%. Então, 100% menos B2 vai ser 90%. A2 vezes 90% é o montante. Gabarito letra D de delta. Vamos para a próxima. A planilha da figura foi criada no calc do pacote de aplicativo LibreOffice, tendo sido realizado os procedimentos descritos a seguir. Em D4, foi inserida uma expressão que determina a média aritmética entre todos os números das células A2, B2, C2 e D2. Vai ficar a média de A2 até D2. Eu tenho um intervalo de células adjacentes, eu posso colocar os 2 pontos. A média de A2 até D2. Todas estão trazendo isso? Não. Não, a B e a C já estão erradas. Porque a B e a C trouxeram a mediana. Eu não posso calcular a mediana, ele quer a média. Então eu já eliminei duas. Ó. Nada de média. Legal. D4 está valendo 25. Eu não precisava fazer a conta, já está aparecendo aqui. Em D6 foi inserida a expressão mod de D4 e 2. O que faz a função mod? Calcula o resto da divisão entre dois números. Então, D4 é 25, o resto da divisão de 25 com outro número que é 2 vai ser 12 e vai sobrar 1. O que sobrou é o mod. Em D6, D6 vai mostrar 1. E agora? Em D8 foi inserida a expressão se 1 for menor ou igual a 0, 1 é menor ou igual a 0? Não, isso é falso. Então ele vai mostrar falso. O 1 é maior do que 0. Legal. Então ficou 25, 1 e F. 1 e F. 1 e F. Letra D de delta. Legal? Vamos para a próxima. A planilha da figura abaixo foi criada no calc, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em A4, foi inserida a expressão mod. O que faz o mod? Calcula o resto. De maior, A2 até D2, ponto e vírgula 3. O que é isso? É o terceiro maior. Então, de A2 até D2, quem é o terceiro maior? O primeiro maior é o 22, o segundo maior é o 19, o terceiro maior é o 18. Então, esse mais interno aqui vai retornar 18. E aí vai ficar o mod de 18 e 5. Vou pegar 18 e vou dividir por 5. Vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Sobrou 3. Então, já eliminei duas. Ó. Em D4 foi inserida a expressão A4 vale 3. 3 é menor ou igual a 2? 3 é menor ou igual a 2? Não, 3 é maior. Isso é falso. Se isso é falso, a resposta vai lá para o final. Sudeste. Gabarito, letra C de Charlie. Qual é a sintaxe da função C? Teste lógico, verdadeiro e falso. Então, A4 é menor ou igual a 2? Não, 3 é maior que 2. Se isso é falso, vou lá para o final. Sudeste. Gabarito, letra C. E agora? Agora a gente vai resolver uma questão do LibreOffice Writer. Quem é da década de 80, década de 90, certamente fez trabalho de casa lá, fez pesquisa de escola e colocou na capa um texto artístico, fazia impressão, né? Os trabalhos eram impressos e se usava um recurso no Word chamado Word Art. Não cai o Word na prova de vocês. Então, não vai cair o Word Art. Mas o equivalente do Writer é o Fontwork. O Word Writer, o Word Art é do Word. No Writer é Fontwork. Legal. E essa letra ocupando várias linhas? Isso é muito comum em jornais, revistas, né? No início de um parágrafo, olha aí. Isso chama-se de capitular ou capitulares.
Logo, o título Brasília foi criado a partir do uso de uma ferramenta que permite customizar uma caixa de texto com opções específicas e que disponibiliza modelos padrões de texto para inserir no documento a possibilidade que seja editado pelo usuário. É o Fontwork. E capitular, letra B de bravo. Pessoal, o que é taxar? Taxar é colocar essa linha no meio, indicando que está errado. Dando essa ideia de negação. Código revogado, isso é taxado. Legal. Gabarito, então, letra B. Vamos para a próxima. Mais uma. O bacana das questões é que elas têm a lógica muito semelhante uma das outras, né? Muito similar. Percebam. Ele aqui está trazendo o salário mínimo. E ele vai transferir esse salário mínimo para planilha PF2. Então, na PF2, ele vai ter que colocar o quê? PF, hífen, underline 01. E agora? É Google Planilhas ou é LibreOffice Calc? Se for Calc, é ponto. Se for Planilhas, é exclamação. E o endereço da célula, D13. D13. Legal. Já vamos lá para as questões. Horroroso, horripilante, muito ruim. Só podia ser a A ou a C. Aqui eu vou considerar que ele está usando Google Planilhas. Por quê? Está trazendo a exclamação, que é igual ao Excel. Beleza? Ao mesmo tempo, a letra A e a letra B também são péssimas. Por quê? Porque D13 é uma célula. Isso é uma referência. As referências elas podem ser relativas, elas podem ser absolutas, ou elas podem ser uma mistura, mistas. Mas essa mistura se dá com cifrão. Eu não posso ter aqui o operador de concatenação, esse E comercial. Então, as alternativas A e B são muito ruins. Consequentemente, o gabarito acabou. Por quê? Perceba que eu estou fazendo a questão por exclusão. Vocês vão fazer uma prova amanhã. Isso é muito importante. A questão é muito grande. Ler toda essa questão na prova faz com que você perca tempo. Aqui eu tenho uma sintaxe horrorosa. Aqui eu tenho sintaxe péssima. Aqui eu tenho a sintaxe horripilante. Aqui eu tenho a sintaxe muito ruim. E aqui eu tenho uma sintaxe aqui por causa do E comercial, bizarra. Então, gabarito letra C. Não precisa ler a questão? Não, para que eu vou ler? As outras são impossíveis. Ah, professor, mas eu não gosto de fazer prova assim, não. Bom, eu estou na véspera da prova. Estou tentando que você pegue aí os macetes para resolução. Eu quero ler tudo. Na planilha PF1, o valor mostrado em D6 foi obtido pela multiplicação do código de referência em C6 pelo valor do salário mínimo em D13. Então vai ser C6 vezes D13. Como esse salário mínimo não pode... Ele vai ser uma referência lá da planilha fixa, esse D13 vai estar congelado. Cifrão D, cifrão 13. É a lógica aqui. Ah, professor, mas aqui está escrito C6 e lá está C7. Então é porque ele copiou. Usou o conceito de referência absoluta. Referência absoluta é o quê? Cifrão congelando. Em seguida, a célula D6 foi selecionada e, mediante os comandos copiar e colar, a expressão em D6 foi copiada para D7, D8, D9 e D10. O valor mostrado em D11 foi obtido por meio do uso da função soma, que adicionou todos os valores mostrados D6 a D10. Então, a soma não podia ter o ponto e vírgula. A soma tinha que ter os 2 pontos, né? Corroborando com o gabarito letra C. Ah, isso já valeu. Que bom. E agora, será que eu consigo resolver por exclusão? Agora você tem que ficar esperto, né? Essa eu não vou conseguir resolver por exclusão ainda. Mas eu vou aqui para esse finalzinho. Para finalizar, seleciono o E5 e, por meio dos atalhos de teclado, copiar e colar. Inseriu uma expressão semelhante. Quais são os atalhos de teclado? Qual é a função de copiar e colar? Gente, copiar
sempre vai ser Ctrl C. Colar, lembra da cola. Olha o bico da cola, como é que é. É o Ctrl V. E a tesoura? A tesoura é um X, né? Tesourinha é um X. É o Ctrl X para recortar. Então vamos lá. Ele quer copiar e colar. Não pode ser Ctrl E. Não pode ser Ctrl E, não pode ser Ctrl E. Então, estou entre essas duas aqui. Ó. Já é 50%. E agora? Agora eu vou olhar a planilha. Se a quantidade do estoque dele é 25 e o mínimo é 20, tá ok. Ó. Se a quantidade existente for maior, tá ok. Se a quantidade for igual, tá no limite. Se a quantidade for menor, tem que repor. Esse é o raciocínio do estoque. Então, se C8, a coluna C é a quantidade existente. Se a quantidade existente for maior, tá ok. Todas estão dessa forma. Se a quantidade existente for menor, tem que repor. Se a quantidade existente for menor, tem que repor. Para estar no limite, tinha que estar igual. Gabarito, letra D. Para que fosse a letra E, esse sinal aqui tinha que ser o sinal de igual e não o sinal de menor. Ok? Você tem que pensar, tem que ter um raciocínio lógico. Ah, não tenha dúvida. Vamos que vamos. A planilha da figura abaixo foi criada no Calc na suíte LibreOffice. Com relação aos dados mostrados nessa planilha, assinale V para verdadeiro e F para falso. Se em D11 foi inserida a expressão se B7 for diferente de 22. Quem é B7? 22. 22, esse símbolo é o símbolo diferente. 22 é diferente de 22? Não. 22 é igual a 22. 22 não é diferente de 22. Então isso é falso. Se isso é falso, a resposta dessa primeira opção é C6. Quem é C6? É Mucuripe. Então, se em D11 foi inserida essa expressão, será mostrado nessa célula o conteúdo Mucuripe. O primeiro item é verdadeiro. Agora, para mostrar 20 na célula D12, foi inserida a expressão igual a média de A10 até A13. Média calcula a mediana de A10 até A13. O que eu tenho aqui? Quantidade de elementos par. Não é isso? Ah, mas eu não preciso... Essa questão, ela não precisa nem fazer conta, pessoal. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, essa vírgula aqui continua um texto no outro slide, que determina a média aritmética. Então já está errado. A função média não determina a média aritmética. Pior se desse 20. Mas na prova estava tudo juntinho. Média é para calcular a mediana, não é a média aritmética. O que torna o item 2 falso. Então, por enquanto está como? Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Agora o último. Para mostrar 28 na célula D13, foi inserida a expressão soma de A10 e A13. Olha o ponto e vírgula. Ponto e vírgula é um E, 2 pontos é um até. Então vou voltar. A10 é 17, A13 é 11. Se eu somar 17 mais 11, eu tenho 28. Logo, o terceiro item é verdadeiro. Gabarito letra C de Charlie. Beleza? Agora ficou fácil. Um inspetor lotado na Polícia Civil digitou um texto no Writer e inseriu a citação inspetor. Esse texto é um texto artístico, né? Ele está com esse formatozinho de onda, está com uma sombra. É um texto artístico. Então é um font work. Lembra que o nome é font work. E o 2. Selecionou a citação inspetor de polícia, executou um atalho de teclado por 3 vezes seguidas, que resultou na exibição da mesma citação com tudo maiúsculo. Para colocar tudo maiúsculo, a gente usa o Shift F3. Gabarito, letra B. Esse atalho é comum ao do Word. Então, quem está acostumado com o Word, Shift F3, no Word e no Writer. Maiúsculas e minúsculas. Gabarito, letra B de bravo.
Vamos que vamos! Mais uma questão agora de planilhas. Calque. Bom, tem um enunciado grande. Eu estou fazendo a prova, mas eu lembro da aula. Eu lembro que uma célula B7, ela pode vir congelada, ela pode vir só com a linha congelada ou só com a letra congelada. Nunca poderá vir tipo um B7 com cifrão depois, nunca. O cifrão, ele está sempre precedendo ou a letra ou o número. Então, questão horrorosa, questão péssima, horripilante. Opa! Eliminei 3. E esse trecho que seria mais difícil da função soma C, eu não preciso mais me preocupar, porque a única diferença entre a D e a E está aqui, ó. E qual a diferença de 2 pontos por ponto e vírgula? A diferença de 2 pontos, ponto e vírgula, é que o 2 pontos é um até e o ponto e vírgula é um e. Então, a única coisa que eu vou querer agora é buscar no texto o que ele quer somar. Para finalizar, foi inserida em F8 uma expressão que apresenta o total de horas trabalhadas por esses inspetores. Por meio de quê? Da adição da soma dos valores de F8 a F11. De F8 a até 2 pontos. Gabarito letra, D de delta. Professor, quando que pode aparecer um E comercial? O E comercial é um operador que a gente chama de operador de junção. Um operador de concatenação. Se porventura vier assim, ó, 5, isso aqui é um 5, E comercial 3, ele vai juntar e vai te resultar 53. O E comercial é para juntar coisas quaisquer, textos, por exemplo. Eu posso colocar aqui, igual, entre aspas, a E comercial 7. Quando eu der Enter, vai aparecer A7. Ele junta um com o outro. Número não precisa estar entre aspas. Texto precisa estar entre aspas. Legal? Perceba que aqui não é uma referência, é um texto. Entendi. Legal. E essa função soma C? Ela faz uma soma condicional. A sintaxe dela vai ser o intervalo, o critério e o intervalo da soma. Então aqui ele ia olhar na coluna B. Quem tem o nome na célula E9. E9 é o Newton. Ia somar apenas os valores do Newton. O intervalo da soma é a coluna C. A função soma C ela tem a sintaxe intervalo, critério e intervalo da soma. Então aqui ele ia olhar na coluna B, ia procurar por Newton. Aonde tivesse Newton, ele ia somar o valor da coluna C. Ia me dar o somatório do Newton, que no caso é 626. Legal. E agora? Agora a gente pega uma questão de LibreOffice Writer. Um escrivão lotado na Polícia Civil do Ceará está digitando um texto, inicialmente com alinhamento à esquerda. Como os atalhos do LibreOffice são todos em inglês, esquerda em inglês é left. Com isso, o atalho do alinhamento à esquerda seria Ctrl L. Só que ele não está perguntando isso. Ele está dizendo que digitou com alinhamento à esquerda. E aí ele realiza um procedimento. Qual o procedimento? Seleciona todo o texto. Selecionar todo o texto, todo em inglês é all. Então o atalho vai ser Ctrl A. O atalho vai ser Ctrl A. Ctrl W é fechar. Ctrl T não cai nessa prova. Ctrl T seria em português. Os atalhos do Google, os atalhos do LibreOffice são em inglês. Lembra isso. Acionou um ícone que resultou na formatação de texto, que é o justificado. Qual o ícone do justificado? É letra A. Porque a letra B traz o ícone do centralizado. Aqui eu tenho centralizado. Aqui eu tenho o justificado. Então, gabaritozinho letra A de alfa. Vamos para a próxima. Vamos embora.
Agora, talvez as funções mais difíceis, né, que são funções de procura. PROC-V representa procura vertical e PROC-H, procura horizontal. Como é que funciona as funções, a lógica das funções de procura? Eu costumo comparar com o nosso dia a dia. Se eu perguntar para minha filha, que é uma criança, se eu virar para ela e falar assim, Belinha, procura para mim, qual a primeira pergunta que ela vai fazer? Se eu te peço para procurar alguma coisa, eu espero você me perguntar, procurar o quê? Então, o que é a primeira pergunta? Sempre que vier procura vertical ou horizontal, a primeira pergunta é o quê? É o valor procurado. Que é a ideia do o quê. Aí eu falo para ela, Bela, procura o tênis. Qual vai ser a próxima pergunta dela? Procurar? Se eu te falo, procura para mim, vai perguntar o quê? Meu livro. Aonde? Ah, no quarto, na sala, né? Aonde? Seria uma boa pergunta. Aonde? Na matriz. E a terceira pergunta? Papai, tem um monte de tênis aqui. Papai, tem um monte de livro aqui. Qual? Né? A terceira pergunta seria qual? E aí, quem vai determinar qual é o índice da coluna. É possível que haja um quarto argumento, mas os três primeiros tendem a ser suficientes para você resolver a questão. O quarto, que é sempre verdadeiro ou falso, 1 ou 0, indica se você vai trabalhar de maneira aproximada, verdadeiro ou 1, ou de maneira exata, com falso ou 0. Mas os três primeiros definem a questão. Então vamos lá. O que ele vai querer? Vamos pensar. Em C14 foi inserida a expressão PROC-V A10. Então ele vai procurar A10. Quem é A10? A10 é o 3. Aonde ele vai procurar o 3? De A8 até C12. E aí, ele encontra o 3 sempre na primeira referência da planilha, né? No caso da procura vertical, na primeira coluna. Aí ele vai encontrar o 3 aqui. A resposta tem que ser uma dessas informações da linha. A procura vertical procurou aqui, ó, encontrou o 3. Então a resposta ou é 3, ou é 17, ou é eletrônica. Quem vai definir isso? O índice. Se o índice for 1, 2 ou 3, aí a gente vai olhar lá. Índice é 2. Se o índice é 2, ele quer a coluna do meio aqui. Ele quer o 17. Então a primeira resposta é 17. Acabou a questão, né? E agora, procura horizontal. Vai procurar na linha. Quem ele vai procurar na linha? C8. Quem é C8? C8 é elétrica. Ele vai procurar a show elétrica. Agora ele vai retornar uma informação dessa coluna aqui, ó. Quem vai determinar o índice dessa coluna? O índice que vai ser, na verdade, o índice da linha. Esse número 5 indica que ele quer a quinta linha. Como a procura horizontal, aqui ele quer a quinta linha. Como aqui a procura é vertical, aqui ele quer a segunda coluna. Então a quinta linha vai ser 1, 2, 3, 4, 5. É o direito. Por isso o gabarito ficou o quê? Letra A de alfa. Beleza? Galera, antes da gente fechar, eu quero lembrar vocês os atalhos do LibreOffice Writer. Eu quero que vocês percebam que há uma lógica, ainda que na véspera, para tu lembrar dos atalhos. Então, vamos lá. Atalhos do LibreOffice Writer se estendem para o Google Editor de Textos, né? Vocês tendem a ter um padrão, um único padrão para todos os programas, lógica em inglês. Então, Ctrl A, B, C, E, F, I, H, I, J, K, L, N,
O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z. Pronto. O que é o Ctrl A no LibreOffice Writer? Em inglês, o A vem de All. Então é selecionar tudo. O B é de Bold. Bold é negrito. O C é de Copy. Copiar. O E é o segundo caractere de Center, que é centralizar. Não podiam pegar o C, né? Porque o C já era copiar. Pegaram o segundo. O F é de Find, que é localizar. H, você vai ter que decorar. É localizar e substituir. O I é de itálico. O J vai ser de justificar. O K vai ser de link ou hiperlink. O L é de left, que é alinhamento à esquerda. O N é de new, que é novo. O O é de open, abrir. O P é de print, imprimir. Ah, professor, eu não sei inglês. Por isso que eu estou colocando aqui, decora. O Q é de quit, sair. Aprende esse vocabulário aí, ó. O R vai ser de right, que é alinhamento à direita. O S vai ser de save, que é salvar. O U vai ser de underline. Lembra aquela tecla que tem um ali embaixo? É o sublinhar. O V é o biquinho da cola. Essa ninguém erra mais. É o colar. O W é o fechar. O X é a tesourinha, é o recortar. O Y é o refazer. E o Z é o desfazer. O Y é o refazer ou repetir. E o Z é o desfazer. Beleza? Então esses são os atalhos do LibreOffice Writer. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera. Qualquer dúvida, me coloco à disposição a partir do meu Instagram, é @prof.renatodacosta. Nós tivemos uma aula essa semana da Hora da Verdade. Essa aula ainda está disponível no canal do YouTube, do Estratégia Concursos. Então, se você tiver interesse em pegar aquela parte de OneDrive, toda a parte do Google, do Gmail, pode dar uma olhada nessa revisão de véspera da Hora da Verdade. Inclusive, pode adiantar a aula da Hora da Verdade, onde nós trabalhamos essas questões num primeiro bloco, e no segundo bloco a gente caiu dentro da teoria, né, com exercícios de outras bancas acerca desse trecho do conteúdo programático que não tem precedente para a IDECAM, beleza? A banca não traz histórico de questões relacionadas à suíte do Google. Então eu acabei no aulão da Hora da Verdade trabalhando questões de outras bancas. Fica aí uma dica, se tiver disponibilidade, se tiver tempo, né, caso você não tenha assistido na Hora da Verdade, beleza? Galera, qualquer dúvida, se for uma coisa rápida, breve, estiver te incomodando, manda para mim no Instagram que eu respondo ainda hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa prova amanhã. Valeu!